Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês. Hoje é dia 29/8, um domingo. Agora são 15 para 7 da noite. E é muito bom estar aqui com a igreja reunida, buscando entender as coisas de Deus. Você que nos acompanha, ou que você chegou agora, pelas mídias sociais ou mesmo pelo YouTube, você saiba que nós somos uma igreja evangélica. Por enquanto, nós estamos nos reunindo somente de maneira remota por causa da pandemia, mas tão logo essa situação se reverta, nós vamos ter o nosso cantinho de volta. Então, seja bem-vindo, e nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, e aí você é bem-vindo para participar com a gente, tá bom? Então, Deus abençoe. Bom, eu vou falar sobre a alma aflita, aflição. Essa semana eu ouvia um relato de uma pessoa que está tendo problemas no trabalho e correndo o risco de ser demitida, de perder o seu emprego. E essa pessoa estava muito aflita, muito aflita, muito aflita. E a gente via, assim, pela sonoridade da voz da pessoa, aquele embargo na voz, aquela situação muito desagradável. De uma aflição, a impressão que dá de uma pessoa uma certa idade, uma pessoa mais madura, e ela tinha contas para pagar, tinha compromissos de longo prazo, e ela estava morrendo de medo de ser mandada embora. E é assim, né? A aflição é exatamente isso. Quando você está no seu lugar confortável, no seu lugar de conforto, e você é obrigado a sair daquele lugar de conforto. Né? E a aflição, queridos, é a pauta do momento. Né? As aflições que nós vivemos hoje em dia são grandes aflições, grandes. É emprego, saúde, economia, política, filhos, drogas, tem um monte de coisa aí rondando, né, que causa aflição, muita aflição. Né? E eu separei alguns textos aqui que eu queria ler com vocês. Né? Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2, de 1 a 10. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a minha Bíblia eletrônica aqui com vocês. E aí você vai acompanhar comigo. Então tá aqui. Vamos lá. 2 Pedro 2, de 1 a 10. Vou tentar fazer uma análise aqui com vocês sobre a aflição, como proceder com a aflição. Né? Então diz assim o texto: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo,
mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em suas concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Eu vou ficar um pouquinho com esse texto aqui na tela, porque eu quero fazer algumas análises sobre o que ele está dizendo aqui, né? Bom, ele está dizendo assim que houve falsos profetas e haverá também outros falsos doutores. Queria que você se atentasse bem para esta frase aqui, ó. E haverá também falsos doutores. O que é um doutor? O que é um doutor? Você é capaz de... Não diria sábia, eu diria o quê? Uma pessoa estudada. Né? O doutor é aquele que estudou bastante. É o sujeito que tem muito conhecimento, debruçou sobre a matéria, debruçou sobre o assunto e foi a fundo. Isso é um doutor. Então nós precisamos entender que este texto aqui ele está falando de pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Né? Douto significa cheio de conhecimento. E introduzirão encobertamente. O que significa a palavra encobertamente? De forma dissimulada, querendo dizer uma coisa com uma roupagem de outra coisa. Querendo falar coisas boas, querendo introduzir uma doutrina usando palavras boas. Né? Precisa tomar cuidado. Esse verso aqui, eu acho que Pedro devia estar muito dirigido pelo Espírito Santo para falar o que ele fala aqui. Percebe? Eles introduzirão encobertamente, ou seja, de maneira bem insidiosa, bem ardilosa, bem trabalhada, para quê? Para implantar heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou. Dá para entender isso? Olha só que importante esse verso. Então quer dizer que vão ter pessoas, pode ser eu inclusive, né? Eu posso ser um, problema nenhum, posso ser. Se eu tiver aqui insidiosamente, né, fazendo com que você creia numa coisa que está errada, usando palavras boas, eu estou incluído aqui nesse trem. Não é, Valdo? O que você acha? É verdade. É verdade. Nós temos de ser convencidos pela palavra. É isso aí. Então, vocês lembram no domingo passado que eu falei para vocês assim, olha, gente, tem gente aí do meio cristão achando que o aborto é correto. Que o aborto, eu vi outro dia um pastor falando. E tudo bem, o aborto está correto. Percebe? É insidioso. Ou seja, a pessoa te convence. Ela vai te convencer, vai dar argumentação que te convença. É isso que nós temos que ficar atentos.
Aí ele fala assim, muitos seguirão as suas dissoluções. Percebe? Muitos seguirão, por quê? Porque serão convencidos. Dá para entender? E olha só o verso 3, ele fala assim, por avareza, por grana, dinheiro, poder, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não terá tardia sentença. E assim vai. Irmão, isso aqui é uma fonte enorme de aflição. Percebe? Olha uma fonte de aflição aqui. As pessoas serão enganadas, elas serão convencidas de heresias de perdição pelo engano, e isso vai gerar aflição nas pessoas. Isso que é triste. Isso é muito triste. Né? Irmãos, a aflição é uma sensação de desesperança. Isso significa aflição. Promovida por algo ou por uma situação. Vou dar um exemplo. Uma mãe fica aflita quando o filho tem febre, por exemplo. Um bebê, sei lá, 3 meses, 4 meses, pega uma gripe, a mãe fica aflita, fica perdida, fica desesperada. Percebe? Eu lembro quando o Daniel nasceu, o Daniel teve dor de barriga, teve, como é que fala? Cólica intestinal, por imaturidade do trato digestivo dele, ele chegava a ficar roxo de tanto que ele chorava. Aquilo causava uma aflição na gente desesperador. A gente sofria horrores com aquilo. Sabe, eu daria o meu coração para ele não ver aquele menino chorando. Eu daria a minha vida para não ver aquele menino chorando daquele jeito. É uma aflição horrível. Né? E olha, eu vou dizer mais uma coisa para vocês. A aflição e a dor são companheiras íntimas e vivem de mãos dadas. Onde há dor, há aflição. E aonde há aflição, há dor. Olha que importante isso. A aflição é um problema. A aflição, ela pode ter várias origens, né? E eu vou enumerar 2 delas apenas, tá? Que eu chamei de origem externa e a outra de origem interna. Tá? A aflição de origem externa, por exemplo, um acidente que ocorreu, sei lá, você estava atravessando a rua, pisou torto, quebrou o pé. Sabe? Foi uma situação que você não viu ali e tal, aí aconteceu. Um acidente, por exemplo, uma demissão, que nem essa pessoa estava sofrendo horrores, porque estava com medo de ser demitida e ela tinha compromissos de longa duração para pagar. Uma doença genética, por exemplo, é uma aflição horrível. Você ter uma doença que, de repente, ela se manifesta e ela é genética. Isso é uma aflição horrível. Né? Ou mesmo uma doença não autopromovida. Né? Por exemplo, um câncer de pulmão, mas não de um fumante, de uma pessoa não fumante. Ou um câncer no estômago, não porque a pessoa tinha uma vida assim ou assado, não, porque aconteceu. E isso gera uma aflição horrível. E existem aquelas de origem interna. Uma aflição de origem interna, irmãos, essa é um problema. Por quê? Porque ela parte de uma decisão que a gente toma. Percebe? Eu tomo uma decisão não ponderada, uma decisão errada, e aquilo pode gerar em mim uma grande aflição. Percebe? Que é o que vai acontecer, o que está nesses versículos aqui. Ó. Isso aqui vão ser introduzidos encobertamente heresias, e você vai ser convencido, você vai tomar a decisão de ser convencido por uma heresia. É isso que eu estou falando. Percebe?
Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o diabo está à porta aí. Ele está às portas. Está aí no mundo. Está ali fora. E a besta vai se levantar em breve. A gente está vendo pelos sinais. Pelos sinais nós estamos vendo que a besta em breve vai se manifestar. Percebe? Então que você tome boas decisões na sua vida para que você não seja, para que você não fique aflito por uma decisão ruim. É isso que eu estou falando para você. Quer ver? Abre lá em Marcos 10, de 46 a 52. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Esse texto é bem interessante também. Vamos falar alguma coisa sobre ele. Aqui, partilhar. Marcos 10. Vamos lá, Marcos 10. De 46. Aqui. O Bartimeu, né? Vamos falar sobre o Bartimeu. Então, até 52. Vamos lá. Depois, né, foram para Jericó. Isso aqui é Jesus e os discípulos, né? E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, imagina Jesus lá com muitas pessoas seguindo, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ó, para quem não sabe, em hebraico, Bar significa filho. Então, ó, filho de Timeu. Tá vendo aqui, ó? Bartimeu. Tá bom? E estava lá o Bartimeu, filho de Timeu, sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Está ali, um sujeito aflito, desesperado, porque nasceu cego, ou teve uma cegueira, por algum motivo, perdeu a sua vista, não pode trabalhar, não pode sustentar sua família. A aflição desse sujeito era enorme e ele clamava para Jesus: Jesus, só tenho você. Só o Senhor pode fazer alguma coisa, porque não existe outra possibilidade. Não existe mais nada que eu faça. Por favor, eu quero ver. Eu quero enxergar. Essa era a aflição do Bartimeu. Que coisa tremenda. E ele estava tão aflito. E a sua aflição tinha origem externa. Ficou cego não por opção, mas por algum outro motivo. Que terrível isso, né, irmãos? Terrível, terrível. Eu lembro que a minha mãe, ela no final da sua vida, ela ficou praticamente cega. Ela tinha uma doença chamada síndrome de Sjögren. É uma doença que seca as lágrimas, a saliva e os rins. Aí ela faleceu por causa de uma falência renal. Então, foi isso que aconteceu com a minha mãe. E a cegueira dela foi horrível, porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito culta. Ela lia bastante, ela era uma pessoa que era professora, enfim, ela tinha uma vida intelectual e de repente não podia mais ler, não podia fazer mais nada. Então foi uma aflição para minha mãe.
E também acabou perdendo muitos dentes, porque não tinha saliva, e a saliva ela é um elemento importante dentro da flora bucal, né? Não consigo me imaginar cego, irmãos. Não dá para imaginar ficar sem enxergar. É muito triste isso. Lá em Apocalipse, nós lemos isso, né? Jesus, ou melhor, o texto, nos revela que nós vamos passar por grandes aflições. Quer ver o texto? Vamos abrir lá de novo, Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês o texto, que é muito interessante. Nós lemos isso na semana passada, mas eu vou falar aqui para você. Capítulo 13. E aí, lá no finalzinho do capítulo 13, né, ele fala assim, no verso 16 aqui, ele fala assim, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, isso aqui é preocupante. Isso aqui é uma aflição horrível. Você sabe que aquilo é o número da besta e que para você ir ali na vendinha comprar, sei lá, um macarrão para você comer, você não vai poder fazer isso. Esse texto, irmãos, é nesse texto que eu fico preocupado com relação. Eu posso estar errado, irmãos, mas eu tenho que falar isso. Esse texto aqui dá a sensação de que tem muito a ver com a vacina. Percebe? Muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Olha só. Estão querendo fazer aquele tal do passaporte, nem vou falar mais essa palavra, né, para não ter problema. Aquele passaporte, ou seja, nós não vamos poder fazer nada, não vamos poder comprar nem vender. Estava aí o prefeito da cidade de São Paulo querendo colocar uma obrigatoriedade para as pessoas que subirem no ônibus, somente os vacinados possam subir nos ônibus. Tá muito parecido com isso, irmãos. Desculpa, mas é o que eu vejo. Eu vejo isso e eu fico preocupado. Você não vai poder ir em alguns lugares porque você não tem o tal do passaporte. E aí? Como é que fica? Percebe? Está muito parecido, irmãos. E eu tenho que falar, eu não posso deixar isso de lado. Percebe? Eu não posso deixar de falar isso para vocês. Isso vai nos causar grande aflição. Não estou dizendo, irmãos, por favor, não pense que, sabe, essa picadinha aí é ou não estou dizendo que é. Percebe? Não é isso que eu estou. Mas eu não posso deixar de observar esse texto. Isso me aflige, isso me deixa preocupado. Então, irmãos, nós temos que nos preparar para esse momento. Jesus nos dá esse conselho. Se prepare para esse momento. Eu estou aqui falando para vocês. Essa igreja, ela não vai ser pega de surpresa por não falarmos, porque eu vou falar. Sabe, eu vou falar. Se prepara, irmãos. Se prepara, porque vai acontecer algo em breve. É mais ou menos parecido como nos dias de Noé. Nunca tinha chovido antes. Aí Noé fala, olha, vai chover, vai chover. As pessoas dando risada. Olha, vai chover. Passou, sei lá, 800 anos ele gritando que vai chover. E aí chove. E aí todo mundo morre afogado. Então, irmão, não estou dizendo que eu sou Noé, não. Mas eu tenho que dar esse aviso para vocês. Prepare-se. Isso vai acontecer. Quando foi que Jesus mentiu alguma vez? Nunca Jesus mentiu. Então, irmãos, nós precisamos tomar decisões corretas. Nós precisamos tomar decisões ponderadas. Nós precisamos pensar duas vezes.
Tá na dúvida? Pergunta. O pastor está aqui para isso, para ajudar você a raciocinar. Nós estamos à disposição. Tomar decisões erradas e não pesar adequadamente nas consequências pode gerar sentimentos tais quais os descritos aí. Irmãos, sabe o que aconteceu há mais ou menos um mês atrás? Eu vou falar isso para vocês, é muito importante. Deixa eu fechar aqui. Há um mês atrás, vocês sabem, eu sou coordenador numa escola, fui professor muitos anos lá e agora eu sou coordenador e há exatamente um mês, hoje é 29, né? Foi exatamente um mês atrás, uma garota de 15 anos se matou, suicidou-se. Uma condição horrível para a gente, horrível. A menina se matou. Aí a gente fica pensando assim, né? Que loucura uma pessoa chegar nesse ponto, né? Mas a gente tem que pensar, irmãos, que devia ter muita aflição naquele coração. Uma aflição, uma dor tão grande, tão gigantesca, que a pessoa não viu outra solução, a não ser se matar. Não estou dizendo que eu apoio essa atitude, não é isso, mas eu estou dizendo que para uma pessoa chegar nesse ponto é uma dor terrível. Terrível. Então, eu convido você a tomar boas decisões para um dia não chegar aquele momento em que você vai ficar aflito porque tomou decisões erradas. Percebe? Cuidado. Se você tiver que fazer um negócio, ou que você tiver que tomar uma decisão a respeito de uma pessoa, da família, ou isso, ou aquilo, pensa bem, pede a Deus sabedoria antes de tomar uma decisão que possa causar uma grande aflição no seu coração. Porque o excesso de aflição gera suicídio. Gera suicídio. Nenhuma pessoa deprimida, com depressão, ela pode ser que algumas pessoas sejam realmente por questões químicas do corpo, algum desequilíbrio químico dentro do corpo e tal, mas muitas vezes aquilo pode ter sido gerado por decisões mal tomadas na vida. Eu não sou médico aqui para fazer essas considerações, mas eu tenho a impressão que decisões mal feitas vão gerar insatisfações muito grandes no futuro. A causa de tomadas de decisões erradas ou não ponderadas podem ser diversas, mas eu quero aqui destacar que o interesse pessoal, ou seja, as concupiscências, tem interesse pessoal em satisfazer desejos profundos. Essa é uma grande causa para a gente tomar decisões erradas. Vamos ver lá? 1 João 2. Vou mostrar aqui para vocês. 1 João 2. Peraí. Estou meio embananado aqui. Pronto. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São versículos simples, mas eu vou tentar dar uma interpretada aqui para você entender onde eu quero chegar. Irmãos, não é fácil desamar o mundo. Está muito em voga essa palavra, né?
né? Desamar o mundo. Todos nós amamos o mundo. Isso é um fato, está na natureza do homem. Nós amamos o mundo. É natural amar o mundo. Percebe? Mas quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, nós temos o poder de desamar o mundo, de rejeitar. Está no nosso controle. O controle para você amar o mundo ou não amar o mundo está nas suas mãos a partir do momento que você aceita a Jesus na sua vida. E não sou eu que estou falando isso, é o Evangelho de João. Lá em João, capítulo 1, verso 12. Percebe? Ele está dizendo lá que ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós temos o poder de não amar o mundo. Percebe? Então, queridos, é uma opção. Queria que você ponderasse isso na sua vida. Queria que você pensasse sobre isso. E é muito vago, né? Falar assim, eu amo o mundo, eu não amo o mundo, eu odeio o mundo. Como é que é isso, não amar? O que é não amar o mundo? Hã? Poxa vida, eu gosto tanto de comer uma pizza. Será que eu amo o mundo quando eu como uma pizza? Hã? Eu gosto tanto de viajar, de repente você tem dinheiro, você pode viajar lá para a Europa ou para algum outro lugar. Puxa vida, eu gosto tanto de viajar, conhecer novos lugares. Isso é amar o mundo? Percebe? Puxa, eu gosto tanto da minha profissão, eu gosto tanto de matemática e física, eu sou dessa área, eu curto. Hoje de manhã, logo que eu levantei, às vezes eu fico vendo assim, alguns vídeos de professores de matemática. O pessoal deve me achar meio doido, né? Tava às 7 horas, 8 horas da manhã, eu tava lá hoje ouvindo, aí chegou o Renan, que o Renan dormiu aqui em casa hoje, e o Renan foi lá e eu tava ouvindo lá um cara dando uma explicação, uma equação matemática lá e tal. Percebe? Isso é amar o mundo? Será que isso é amar o mundo? Puxa vida, mas eu gosto tanto da minha casa, eu gosto tanto da minha família, eu gosto tanto da minha esposa, eu gosto tanto dos meus... Isso é amar o mundo? Será que isso é amar o mundo? Irmãos, nós estamos inseridos no contexto do mundo, nós não somos, não é, vamos dizer assim, indissociável. Não ameis o mundo. Não dá para você ficar fora do mundo. Entra numa caixinha, entra numa redoma e fica lá, sem contato, sem ver, sem ouvir, sem falar. Não, irmãos, isso não é amar o mundo. Amar o mundo é outra coisa. Você pode gostar de viajar, não tem problema fazer sua viagem. Você gosta da sua pizza? Vai comer a sua pizza com prazer, com alegria. Não tem problema. Nenhum problema. Isso não é amar o mundo. Amar o mundo é fazer a troca. Tem alguém aí apressado aí atrás de mim. Amar o mundo é fazer trocas. Percebe? É ficar distante de Deus. É não observar aquilo que nos é ensinado através da palavra. Isso é amar o mundo. Amar o mundo é ouvir um conselho de Cristo e achar que aquilo é para aquela época, para aquele tempo, não se aplica hoje. Ou amar o mundo é achar que o que está na Bíblia é filosofia. É filosófico, não é prático. Amar o mundo é achar que Jesus vai te abençoar apesar de você continuar dormindo com a sua namorada, com o seu namorado. Isso é amar o mundo. Não. Uma vez aqui, quando tínhamos culto aqui em casa, algumas pessoas aí acho que vão até lembrar. Veio uma pessoa aqui e falou isso. Mas o Senhor Jesus vai me perdoar. Eu durmo com meu namorado, mas ele vai me perdoar. Ele se modernizou. Jesus já é outro. Falou isso aqui. Você acredita?
Percebe? Isso é amar o mundo, irmãos. Querer ter uma família, viver bem com a sua esposa, amar os seus filhos, tratar bem os seus amigos, pregar o evangelho, dar bom testemunho, isso é amar a Cristo, não é amar o mundo. Amar o mundo é você tendo uma oportunidade para, sabe, dar uma casquinha com a vizinha, isso é amar o mundo. Percebe? Amar o mundo é fazer troca. Não faça isso. Não troque com Deus. Não troque. Leia a sua palavra, leia a sua Bíblia. E que essa palavra que está na tua Bíblia, que você está lendo, ela tem que fazer diferença no teu coração. Ela tem que mudar a sua vida, o seu jeito de ver o mundo. Você não pode ficar vendo o mundo e admirá-lo. Não faça isso. A Bíblia fala que o mundo jaz, repousa no maligno. Não faça isso. Resista. Nunca se esqueça que quando somos gerados de novo, é necessário convencer o velho homem que deve ser morto, que deve ser estrangulado. O dia que eu fui gerado de novo, eu olhei para o meu espelho e falei, Hélio, você tem que morrer. Isso é amar a Deus. E faz 40 anos que eu estou tentando pegar esse Hélio pela goela e sufocar ele. Faz 40 anos que eu estou convertido. Fez agora, nesse mês de agosto. 40 anos que eu me batizei. Então, irmãos, isso é amar a Deus. Amar o mundo é, deixa, não sei o quê, isso aí, vai, isso, assim então, desse jeito não. Ih, esse pastor aí, meu, falando muita besteira. Você quer ler um outro texto interessante? Vamos abrir Mateus 15, de 21 a 28. Para a gente entender um pouco mais sobre aflição. Espera aí. Vamos entender um pouquinho mais sobre aflição. Mateus 15, de 21 a 28. Então, chega para Jesus, né? Uma mulher. Vamos ler aqui desde o começo. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, vai lá, dá um jeito nesse trem aí. Né? Aí, ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Eu vou explicar esse texto porque ele é um texto meio complicadinho de entender, né? Então, veja só. Chegou uma mulher, né? Essa mulher, ela vinha da onde? Ela vinha
das cercanias da Cananeia. Ela não era uma mulher judia. Ela não pertencia ao judaísmo. Era uma mulher que era gentil. Então, Jesus, ele não falou nada, ele não disse nada. Ele falou assim, olha, eu não vou pegar o pão dos filhos, ou seja, não vou pegar aquilo que eu sou o pão da vida, eu sou o pão, não vou pegar esse pão que é para os filhos de Israel e vou jogar esse pão para os cachorrinhos, que são os gentios. Percebe? Ele fez aí vamos dizer assim, uma analogia. Ó. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Cachorrinhos são os miseráveis ali, aquele povo gentil, que não tinha nada a ver com o judaísmo. E aí ela fala, tá bom, Senhor, é verdade. Eu sei que eu não sou judia nem nada, mas nunca se esqueça que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, a mulher estava assim, reconhecendo que Jesus era o pão da vida, que Jesus era o Cristo. Tudo bem, Senhor, eu sei que o Senhor veio para eles, mas dá uma olhadinha em mim também, porque eu estou precisando, socorre-me. Aí Jesus falou assim, nossa, que mulher, ela nunca ouviu falar de mim, de repente, essa mulher tem uma fé gigantesca. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. E aí a filha foi curada. Eu fiz uma pequena análise desse texto aqui. Ele fala assim, esta mulher estava muito aflita, pois a sua filha estava muito mal, estava endemoniada. Porém, alguns detalhes sobre esta mulher que a gente deve observar. Primeiro, ela tinha fé. Então, o socorro que Jesus deu a ela foi por causa da fé. Segundo, ela tomou atitude, ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão correta. Terceiro, ela sabia que Jesus era o filho, o pão. Ela tinha esse filhinho aí. Provavelmente ela conversou com alguém e as pessoas falam, não, esse aí é o filho de Deus, esse aí é o cara. E quarto, Jesus estava perto. Jesus não estava longe, ele estava perto. Então, tinha fé, tomou atitude, sabia do poder de Jesus e Jesus estava perto. Pode ser que você tenha fé, maravilha. Segundo, pode ser que você tenha tomado atitude, maravilha. Pode ser que você até saiba do poder de Jesus. Beleza. Mas Jesus está perto de você? Você busca o Senhor Jesus para que Ele sempre esteja perto de você? Percebe a importância de nós buscarmos a Cristo? Para que Ele sempre esteja perto. Então, irmãos, essa aflição que nós temos, esse momento de aflição que nós estamos vivendo, porque é um momento de bastante aflição. Imagina, nós estamos num mundo superpopuloso, onde as coisas estão esquisitas. Está tudo bagunçado, a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo muito polarizado. O que vai acontecer? Isso causa aflição. Então tenha Jesus perto de você, tenha fé. Reconheça o poder de Cristo. Tome essa atitude. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos ir aos pés de Cristo todos os dias e clamar por socorro. Nós temos que ir todos os dias aos pés do Senhor Jesus. Senhor, socorre-me, que esse mundo jaz no maligno. Me ajuda. Eu tenho tais e tais pecados. Senhor, me ajuda a vencer os meus pecados. Senhor, eu preciso da sua ajuda.
Eu dependo de ti, Senhor. Percebe? Irmãos, é uma atitude que a gente tem que tomar. Nós não podemos, nós não podemos ficar longe de Cristo. Temos que ficar perto. Eu fiz aqui, caminhando para o final aqui, eu fiz uma avaliaçãozinha no final aqui, né? Então, presta atenção. Algumas coisas atrapalham a nossa carreira. Isso é fato. Né? Principalmente se nós desprezarmos os conselhos bíblicos. Né? Você quer ter dificuldade para avançar na sua carreira cristã, quer ter dificuldade, despreze os conselhos bíblicos. Porém, se você os considerar em alta conta, você pode ter certeza que a sua carreira cristã avança. E se você não considerar os conselhos bíblicos, você vai ficar aflito. Vai sofrer aflições. Aí eu pus aqui algumas ponderações de causas internas, né? Algumas ponderações sobre causas internas de aflição. Fiz aqui algumas, né? Depois você pode até raciocinar um pouco mais sobre esse assunto, né? De repente tem mais coisa aí. Cuidado. Quando nós nos tornamos mornos e religiosos. Se você se tornar um religioso, sua carreira afunda. Morno. Sabe aquele crente mequetrefe? Um crente, mais ou menos. Toma partido de Cristo. Você é de Cristo. Você pertence a Cristo, então toma partido. Defenda Jesus. Defenda os conceitos bíblicos. A todo custo. Ele é teu. Você pertence à obra de Cristo. Você é irmão. Você é herdeiro da obra de Cristo. Então você já está dentro. Você não pode ser morno. Segundo, sabe aquele cristão que se considera superior a tudo e tudo? Eu tenho a Cristo, eu sou bom. Sabe como é que é? É um reizão na barriga ali, né? Come mortadela e arrota caviar, né? Tá certo? Eu sou bom, eu sou cristão. Peraí que eu oro, peraí que eu faço, peraí que eu prego, eu vou pregar e tal. Quando a gente se considera superior, Jesus falou assim, os primeiros serão os últimos. Os derradeiros serão os primeiros. Terceiro, quando você escolhe o caminho mais fácil. Né? Caminho mais fácil. Alternativas que... esse caminho aqui é mais fácil, eu estou meio longe de Cristo ali e tal, não sei o que, mas uma mentirinha aqui, sabe? Um negóciozinho ali, mal feito, sabe? Tirou ali uma casquinha, sabe como é que é? Esse é o caminho mais fácil. Né? Quarto, quando nós damos sentença a julgamentos que nós fazemos. Aquele cara, aquele bandido lá, ele tinha que morrer mesmo, ele tinha que ir pra cadeia. Porque aquele bandido estuprou, matou. Aquele cara não merece o perdão de Deus. Ele já dá sentença, velho. Cinco. Quando não amamos o nosso próximo. Eu não estou falando da Rosana, da Esther, da Raquel, do Daniel, não. Amar o próximo é amar quem a gente não conhece. Amar quem a gente conhece é fácil. Isso aí é tranquilo. O duro é você amar quem você não conhece. Falar assim, puxa vida, aquela pessoa me faz tanto mal, mas mesmo assim Jesus podia... Vou orar para que ela se converta a Jesus, para que ela receba o Espírito Santo.
Percebe? Sexto, quando a gente cria leis, sabe? Não dei o dízimo esse mês. Meu Deus do céu, Deus deve estar muito bravo comigo porque eu não dei o dízimo. Percebe? Eu não fui na igreja essa semana e eu acho que Deus está muito nervoso comigo. Criando lei. Nossa, será que eu posso cortar o cabelo? Eu acho que na Bíblia fala que a mulher tem que ter o cabelo comprido, não sei. Não vou cortar porque... Pintar a unha. Ai, meu Deus, será que pode pintar a unha? Acho que Deus... Será que Jesus se importa se eu pintar a unha? E o sétimo é quando você se deixa engolir pelo sistema. O que todo mundo está fazendo, você faz também. Entendeu? É isso aí. É isso aí. É assim que a gente causa aflições em nós mesmos. As aflições internas, aquelas que nós promovemos. Então, meu querido, nós precisamos tomar atitudes adequadas. As nossas atitudes têm que ser ponderadas. Mas como é que eu vou saber? Ora a Deus. A Bíblia fala que se a gente orar, Ele dá, liberalmente. Né? Ele atende liberalmente. E nunca se esqueça. A obra de Cristo, ela é salvadora. Percebe? Quando é que você salva alguém? Fala para mim. Quando a pessoa está indo para a morte. Poxa, tem uma pessoa se afogando, aí você joga uma boia para ela. Aquela pessoa está em grande aflição. Aí você joga a boia, a pessoa se agarra à boia e você salva aquela pessoa do afogamento. Aquela pessoa estava desesperada procurando socorro e você atendeu. Jesus faz isso para a gente. Jesus faz exatamente isso. Quando nós buscamos socorro em Cristo, por causa da grande aflição que nós vivemos, o Senhor Jesus joga a boia. Ele te salva. Ele te resgata. Ele te pega. Ele te livra. Amém? Irmãos, a nossa vida cristã, irmãos, nós precisamos viver ela plenamente. E mais agora que o diabo está na porta aí, ó. Tem gente falando que ele já está por aí. Eu não sei. A Bíblia diz que a gente não sabe nem o dia, ninguém sabe o dia e a hora. Mas, irmãos, quando começa a esquentar, depois do inverno, você fala, puxa, está chegando a primavera. Esse é o sinal. Percebe? Aí quando você está lá no outono, que começa a esfriar, você fala, está chegando o inverno. Você tem um sinal da natureza. E o Senhor Jesus falou, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, fica esperto que está chegando a hora. E eu estou vendo isso acontecer, irmãos. Eu jamais podia imaginar que um dia eu fosse ver as atrocidades, as coisas que estão acontecendo. Outro dia eu estava vendo lá o povo fugindo do Afeganistão, o cara pendurado no trem de pouso do avião, e de repente o cara cai de uma altura de não sei quantos metros. Que coisa horrível! Eu vi uma fotografia do Afeganistão, uma mulher presa com corrente puxada pelo marido, com um negócio na cabeça que ninguém podia ver a cara dela. O que é isso? Lá na Austrália, o cara pegava o filho e não queria, e o policial tirou o filho da pessoa e vacinou e ainda bateu no pai. Não sei se é um caso isolado, irmãos, eu não sei. Não estou dizendo que está acontecendo isso em todo lugar, mas esse tipo de coisa me assusta. Fico preocupado. Então, se você tem aflições, aprenda a ir lá aos pés de Cristo. Aprenda a ir todo dia lá e falar, Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse mundo. Esse mundo é podre.
O Senhor é aquele que pode me dar refrigério. Faça isso todos os dias. Nós não podemos ficar parados, irmãos. Daqui a pouco nós vamos encontrar o Senhor na glória. Amém? Fecha seus olhos, eu vou orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigado por esse momento em família que estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é uma bênção, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor atende as nossas orações, atende as nossas aflições, Pai. Que cada um que ouviu essa palavra, Senhor, possa olhar para dentro de si, Jesus, e reconhecer as necessidades que tem diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e nos convencer cada vez mais. Senhor, atende o socorro desses que estão aqui hoje, Senhor, pedindo a Ti. Atende, Senhor, pela Tua misericórdia. Eu peço, Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada um dos irmãozinhos, Pai, que necessitam do Seu socorro. Lança aquela boia, Senhor. Lança aquela boia. Nós precisamos desta boia, Senhor. Atende, Senhor, as necessidades do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. 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 Glória a Jesus. Queria passar a palavra aí para o Valdo, enquanto eu paro a gravação.